Lei número 13.979 de 2020. Artigo 4º-F. Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou de prestadores de serviços, a autoridade competente, excepcionalmente e mediante justificativa, poderá dispensar a apresentação de documentação relativa à regularidade fiscal ou ainda o cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de apresentação de prova de regularidade trabalhista e o cumprimento do disposto no inciso 33 do caput do artigo 7º da Constituição Federal. Artigo 4º-G. Nos casos de licitação na modalidade pregão eletrônico ou presencial, cujo objeto seja aquisição ou contratação de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional de que trata esta lei, os prazos dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade. Parágrafo 1º. Quando o prazo original de que trata o caput deste artigo for número ímpar, este será arredondado para o número inteiro antecedente. O que ele quer dizer é o seguinte: se o prazo são 14 dias, seriam 7, mas se são 15, volta para o 14 para continuar com 7, ok? Parágrafo 2º. Os recursos dos procedimentos Parágrafo 2º. Os recursos dos procedimentos licitatórios somente terão efeito devolutivo. Isso é importantíssimo, tá, Maria? Aqui, no caso, qualquer recurso atinente a esses procedimentos licitatórios terá efeito meramente devolutivo. Parágrafo 3º. Ou seja, não vão suspender todo o andamento do contrato. Parágrafo 3º. Fica dispensada a realização de audiência pública, a que se refere o artigo 39 da Lei 8.666, para as licitações de que trata o caput deste artigo. Parágrafo 4º. As licitações de que trata o caput deste artigo, realizadas por meio de sistema de registro de preços, serão consideradas compras nacionais e observarão o disposto em regulamento editado pelo Poder Executivo Federal, observado o prazo estabelecido no parágrafo 6º do artigo 4º desta lei. Artigo 4º-H. Os contratos regidos por esta lei terão prazo de duração de até 6 meses e poderão ser prorrogados por períodos sucessivos, enquanto vigorar o Decreto Legislativo número 6 de 2020, respeitados os prazos pactuados. Artigo 4º-I. Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta lei, a administração pública poderá prever que os contratados fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões ao objeto contratado de até 50% do valor inicial atualizado do contrato. Artigo 4º-J. Os órgãos e entidades da administração pública federal poderão aderir à ata de registro de preços, gerenciada por órgão ou entidade estatal, distrital ou municipal, em procedimentos realizados nos termos desta lei, até o limite, por órgão ou entidade, de 50% dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes. Parágrafo único. As contratações decorrentes das adesões à ata de registro de preços, de que trata o caput desse artigo, não poderão exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. Olha como isso é interessante, Maria. Porque, veja, essa adesão na ata de registro de preço, ela tanto pode se destinar aos órgãos, ao órgão gerenciador, como a órgãos participantes. E aí, o que é que ele diz no parágrafo único?
As contratações decorrentes das adesões à ata de registro de preços, e que trata o caput desse artigo, não poderão exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preço, para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. Quando você faz uma modalidade de licitação por ata de registro de preço, então, tem uma ata que foi registrada com os preços, etc. Tal. A priori, só vai aderir, ou só deveria aderir, o órgão gerenciador, ok? Mas o que é que acontece? Atualmente, pode aderir tanto o órgão gerenciador quanto demais órgãos participantes. Então, todo órgão gerenciador e os órgãos participantes daquela licitação podem aderir. Mas também tem os órgãos que não participaram inicialmente que podem aderir. É isso que ele está dizendo. Olha o que ele diz bem direitinho. Ó. As contratações decorrentes das adesões à ata de registro de preço, que é uma modalidade, ok? De que trata o caput desse artigo, não poderão exceder a totalidade do dobro do quantitativo de cada item registrado naquela ata. Então, se a ata tinha 1.000 seringas, vocês podem aderir até 2.000 seringas. Não pode exceder o dobro da totalidade, ok? Tanto para o órgão gerenciador, quanto para os participantes, independentemente dos órgãos que não eram participantes, mas agora aderiram. A empresa ofertou 1.000 seringas por R$ 1.000, vamos supor, contando lá com um quantitativo de 1.000 seringas. De repente, vem 500.000 seringas, porque vários órgãos aderiram, mas aí paciência, porque, né, estamos em pandemia. É isso. Só que tem um detalhe, viu? Mesmo que venha essas 500.000 seringas, decorrente dessa ata, a exceção só pode ir até 2.000 seringas, porque é até o dobro do quantitativo de cada item. Isso é que é importante. Jó, mas veja, era 1.000 seringas e vieram 500.000. Bom, nessa ata registrada aqui, como foi 1.000, pode ir até 2.000. E as outras 498.000 seringas? Aí faz um outro contrato. Artigo 4º. Os órgãos de controle interno e externo priorizarão a análise e a manifestação quanto à legalidade, à legitimidade e à economicidade das despesas decorrentes dos contratos ou das aquisições realizadas com fundamento nesta lei. Parágrafo único. Os tribunais de contas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas desta lei, inclusive por meio de respostas a consultas. Artigo 5º. Toda pessoa colaborará com as autoridades sanitárias na comunicação imediata de 1. Possíveis contatos com agentes infecciosos do coronavírus. 2. Circulação em áreas consideradas como regiões de contaminação pelo coronavírus. Artigo 5º-A. Enquanto perdurar o estado de emergência de saúde internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019. 1. Os prazos processuais, a apreciação de matérias, o atendimento às partes e a concessão de medidas protetivas que tenham relação com atos de violência doméstica e familiar cometido contra mulheres, crianças, adolescentes, pessoas idosas e pessoas com deficiência serão mantidos sem suspensão. 2. O registro de ocorrência de violência doméstica e familiar contra a mulher e de crimes cometidos contra criança, adolescente, pessoa idosa ou pessoa com deficiência poderá ser realizado por meio eletrônico ou por meio de número de telefone de emergência designado para tal fim pelos órgãos de segurança pública. Parágrafo único. Os processos em que tratam o inciso 1 do caput desse artigo serão considerados de natureza urgente. Artigo 5º-B. O receituário médico ou odontológico de medicamentos sujeitos à prescrição e de uso contínuo
será válido por pelo menos enquanto perdurarem as medidas de isolamento para a contenção do surto de Covid-19. Parágrafo 1º. O disposto no caput não se aplica ao receituário de medicamentos sujeitos ao controle sanitário especial, que seguirá a regulamentação da Anvisa. Artigo 6º. É obrigatório o compartilhamento entre órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, distrital e municipal de dados essenciais à identificação de pessoas infectadas ou com suspeita de infecção pelo coronavírus, com a finalidade exclusiva de evitar a sua propagação. E aqui é muito importante, Maria, esse compartilhamento entre estes órgãos, exatamente porque para saber quem está infectado e para evitar a infecção de novas pessoas, dado que a transmissibilidade desse vírus é muito alta, né? Inclusive, Maria, o compartilhamento de dados no que toca a pessoas que já foram ou que estão sendo devidamente imunizadas. É interessante que a pandemia veio exatamente na época em que a Lei Geral de Proteção de Dados está entrando em vigência, né, e se criando aí a Agência Nacional de Proteção de Dados. E as questões referentes à saúde das pessoas são considerados dados sensíveis. Então, é importante realmente atentar a essa finalidade específica de controle de pandemia, né? Parágrafo 1º. A obrigação a que se refere o caput deste artigo estende-se às pessoas jurídicas de direito privado, quando os dados forem solicitados por autoridade sanitária. Parágrafo 2º. O Ministério da Saúde manterá dados públicos e atualizados sobre os casos confirmados, suspeitos e em investigação, relativos à situação de emergência pública sanitária, resguardando o direito ao sigilo das informações pessoais. Artigo 6º-A. Para a concessão do suprimento de fundos e por item de despesa, e para as aquisições e as contratações a que se refere o caput do artigo 4º desta lei, quando a movimentação for realizada por meio de cartão de pagamento do governo, ficam estabelecidos os seguintes limites. 1. Na execução de serviços de engenharia, o valor estabelecido na linha A do inciso 1 do caput do artigo 23 da Lei 8.666. 2. Nas compras em geral e em outros serviços, o valor estabelecido na linha A do inciso 2 do caput do artigo 23 da Lei 8.666. Aí aqui está falando convite até 150 mil, tomada de preços até 1.500.000 reais, concorrência acima de 1.500.000 reais. Artigo 7º. O Ministério da Saúde editará os atos necessários à regulamentação e operacionalização do disposto nesta lei. Artigo 8º. Esta lei vigorará enquanto estiver vigente o Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020, observado o disposto no artigo 4º-H desta lei. Artigo 9º. Esta lei entrará em vigor na data de publicação. Brasília, 6 de fevereiro de 2020, e foi publicado no Diário Oficial da União em 7 de fevereiro de 2020. Do Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020, ele reconhece a ocorrência do estado de calamidade pública. Temos aqui a DI 6353, liminar referendada, cautelar para suspender a eficácia do artigo 6º-B da lei, incluído pela medida provisória 928 de 2020. Bom, a DPF 718, que a propositura legislativa diz respeito ao fornecimento de proteção individual que previna ou reduza os riscos de exposição ao coronavírus, ocorre que a matéria já vem sendo regulamentada por normas do trabalho que abordam a especificidade da máscara e a necessidade de cada setor ou atividade, do modo que a proteção individual do trabalhador seja garantida, por exemplo,
a exemplo da Portaria Conjunta 19 de 2020 e Portaria Conjunta 20 de 2020 do Ministério da Economia com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Ademais, pela autonomia dos entes federados, caberá aos estados e municípios a elaboração de normas que sejam suplementares e que atendam às peculiaridades no que tange à matéria. Com o veto ao caput do artigo 3º-B, impõe-se veto por arrastamento ao parágrafo 5º do mesmo e ao caput do artigo 3º-F. É uma questão de competências, né? Todas essas ADIs, Maria, que houve em relação a essa lei, eu não posso afirmar com 100% de segurança, tá? Mas eu tenho quase certeza, todas elas foi porque você vê que a própria lei, ela diz que a competência ela é repartida, certo? Então, tanto o governo local, quanto o governo estadual, quanto o próprio governo federal, eles podem editar atos e medidas tendentes a evitar a propagação e a disseminação do coronavírus, dentre as quais distanciamento social, uso obrigatório de máscara, prioridade de vacinação e por aí vai. E aí o que acontece? Quando os estados começaram a impor medidas de não só distanciamento social, mas quase que lockdown, lembra? Ou seja, medidas de imposição de fechamento de comércio, de fechamento de atividades não essenciais, o que é que o governo federal começou a fazer? Dizer que eles não podiam adotar tais medidas por conta da economia. E o que é que o STF reiteradamente disse? Que não, porque as medidas que visam assegurar a saúde da população, então elas são afetas às autoridades municipais, estaduais e federais. Não existe aí uma invasão de concorrência. Então, todas essas ADIs e ADPF eram nesse sentido, de corroborar, mais uma vez, o que o próprio STF já tinha dito, através de liminares, etc., e referendado pelo Pleno, essa competência concorrente no que toca às medidas para evitar a propagação do vírus. A fim de explicitar que, preservada a atribuição de cada esfera do governo nos termos do inciso 1 do artigo 198 da Constituição, o presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre serviços públicos e atividades essenciais, vencidos neste ponto o ministro relator e o ministro Dias Toffoli, e, em parte, quanto à interpretação conforme a letra B do inciso 6 do artigo 3º, os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Fux, ADI 6341. A Constituição prevê a competência concorrente para tratar de saúde e meio ambiente. Né? Exatamente. E aí, por isso que todas essas ADIs e ADPF, eles deram a liminar para dizer que compete, sim, com supedâneo na Constituição Federal, a concorrência para legislar sobre essa matéria.